Alexandria, ano 415. Esta não é uma cidade, é o cérebro do mundo. Uma metrópole febril de mármore e papiro, onde o Oriente encontra o Ocidente. É o lar do que restou da grande biblioteca, o farol da razão clássica. E no topo deste farol brilha uma luz que ofusca todas as outras. Hipátia. Filha de Teão, o matemático, ela não é apenas uma professora, ela é a maior mente de seu tempo. Uma filósofa neoplatônica, uma matemática que aprimorou as obras dos mestres, uma astrônoma que mapeou os céus. Em um mundo que desmoronava sob o peso do Império Romano em colapso, ela era a última chama da lógica helenística. Mas esta é a verdade sem filtros. A luz atrai insetos, e em Alexandria, os insetos haviam se tornado uma praga. A cidade estava sendo consumida por uma nova febre, o fanatismo religioso. O cristianismo, outrora perseguido, tornara-se o poder dominante. E esse poder era ciumento, violento e intolerante. O novo bispo Cirilo via a influência de Hipátia não com admiração, mas com ódio. Ela era uma mulher, ela era pagã. E ela ousava ter poder político, aconselhando o prefeito romano, Orestes. Ela era um símbolo de tudo que o novo mundo queria destruir. Esta não é uma história sobre o passado distante, é uma denúncia do presente. É uma história gótica sobre o que acontece quando o fundamentalismo decide que o conhecimento é o inimigo. É a história de uma mente brilhante e um corpo feminino que se tornou o campo de batalha para a alma de uma cidade. A estética da urgência dessa história não está em uma doença ou em uma guerra mundial, mas em uma guerra ideológica que se tornou sangrenta. O mundo estava prestes a mergulhar em 1000 anos de trevas. E a morte de Hipátia, brutal e pública, seria o golpe que apagaria a luz. Esta é a escavação da mulher que o mundo matou por saber demais. Oi pessoal, aqui é a Kim e você está no History Root, o canal onde a gente mergulha a fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda! Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E a história de hoje é, talvez, a mais antiga e mais sombria denúncia que já cobrimos. A história de Hipátia de Alexandria. O nome dela ecoa na história, mas os detalhes são propositalmente obscuros. Por quê? Porque seus assassinos venceram. Esta é a escavação literal de uma mulher cuja obra inteira foi apagada, queimada, destruída, censurada. Não temos nenhum de seus escritos originais, nada. Nós a conhecemos apenas através das cartas de seus alunos e dos relatos, muitas vezes hostis, dos homens que vieram depois. O patriarcado não apenas a matou, ele tentou apagar a mancha de sangue fingindo que ela nunca existiu. A verdade sem filtros é esta: Hipátia foi linchada. Ela foi arrastada de sua carruagem por uma multidão de fanáticos cristãos, levada a uma igreja, despida e esfolada viva com cacos de cerâmica. Esta é a estética gótica do nosso manifesto. Não vamos desviar o olhar, vamos perguntar por quê. Por que essa violência inimaginável? Por que ela era uma mulher que ousou ensinar homens? Por que ela era uma pagã que se recusou a se converter? Ou por que ela era uma jogadora política brilhante que ameaçava o poder absoluto do bispo Cirilo? A resposta é sim. A história dela é o arquétipo do que acontece quando a política, a misoginia e o fundamentalismo religioso se fundem. Hipátia não nasceu em um vácuo. Ela nasceu no epicentro do conhecimento humano, o Mausoleum de Alexandria, a instituição filha da lendária Grande Biblioteca. Seu pai, Teão, era um dos últimos grandes matemáticos e diretores da instituição. Mas Teão não era um patriarca tradicional.
Ele era um homem da lógica clássica, e ele viu na filha uma mente que superava a sua. Esta é a escavação de sua origem. Ela não foi criada para o casamento, ela foi criada para a grandeza. Enquanto outras meninas da elite aprendiam a tecer, Hipátia aprendia a geometria de Euclides e o movimento dos planetas. Seu pai a treinou pessoalmente em matemática e astronomia. Mas foi na filosofia que ela encontrou sua verdadeira voz. Ela se tornou a líder da escola neoplatônica em Alexandria. O neoplatonismo não era apenas filosofia de poltrona, era um sistema espiritual e intelectual completo. Era uma busca pela unidade com o divino através da matemática pura e da razão rigorosa. Para Hipátia, matemática era teologia, a lógica era o caminho para Deus. Este treinamento a tornou uma figura singular. Ela não era apenas uma acadêmica, ela era uma sábia. E ela fez algo que era radicalmente subversivo para uma mulher no século V. Ela ensinou publicamente. Ela não se escondeu. Ela vestia o tríbon, o manto dos filósofos, uma roupa masculina, e caminhava pelo centro de Alexandria, debatendo publicamente com outros acadêmicos. Ela era uma mulher que tomou para si a autoridade intelectual e moral de um homem, e o fez com tanto brilhantismo que até mesmo seus oponentes ideológicos, como o historiador cristão Sócrates Escolástico, foram forçados a admitir sua eloquência, sabedoria e virtude. Ela estava construindo um legado que a tornaria indispensável e, portanto, perigosa. O patriarcado tenta apagar o trabalho de Hipátia, reduzindo-a a uma professora ou filósofa vaga. A verdade sem filtros é que ela era uma cientista prática e uma matemática de primeira linha. Seus contemporâneos a chamavam de a filósofa, não como um elogio vazio, mas como o título máximo. Seu trabalho era a escavação do conhecimento perdido. Ela não estava apenas lendo os mestres, ela estava corrigindo-os. Sabemos que ela editou e escreveu comentários extensos sobre obras que são os pilares da ciência. Ela pegou a aritmética de Diofanto, a base da álgebra, e a tornou acessível. Ela pegou as seções cônicas de Apolônio, a matemática que 1000 anos depois permitiria a Kepler entender as órbitas planetárias, e a salvou da obscuridade. E ela foi uma astrônoma. Ela colaborou com seu pai, Teão, em seu comentário sobre o Almagesto de Ptolomeu, o livro que definiu a astronomia por 1400 anos. Mas ela não era apenas teórica, ela era uma engenheira, ela era uma inventora. As cartas de seu aluno mais famoso, Sinésio, que mais tarde se tornou um bispo cristão, estão cheias de pedidos desesperados de ajuda técnica. É através dele que sabemos que ela projetou e construiu um astrolábio, um computador analógico de bronze para mapear as estrelas, uma ferramenta essencial para a navegação. Ela também projetou um hidrômetro, um instrumento para medir a densidade de líquidos. Esta é a denúncia do apagamento. Hipátia era uma cientista completa. Ela era uma matemática, engenheira, astrônoma e filósofa. Ela era uma Da Vinci, 1000 anos antes de Da Vinci. Ela representava o auge da lógica helenística, a fusão de teoria e prática. E foi essa mente universal, essa capacidade de entender o cosmos e de construir as ferramentas para medi-lo, que o novo mundo, baseado na fé cega, achou tão intolerável. A razão era sua paixão, e tornou-se seu crime. O poder de Hipátia não estava apenas em seus livros, estava em sua sala de aula. E sua sala de aula era o centro nervoso da política do Mediterrâneo. Esta é a verdade sem filtros de sua influência. A escola neoplatônica de Hipátia era a Ivy League do Império Romano. Os filhos dos homens mais ricos e poderosos do Império, pagãos, judeus e, crucialmente, cristãos da elite, eram enviados a Alexandria para aprender com ela. Ela não era uma pária pagã, ela era professora da classe dominante. Seu aluno mais famoso, Sinésio de Cirene, tornou-se um bispo cristão, e suas cartas para ela são cheias de uma devoção quase religiosa. Ele a chama de mãe, irmã e minha reverenciada mestra. Isso prova uma verdade sem filtros crucial. Hipátia não era anticristã.
Seu círculo era um bastião de tolerância intelectual. Ela ensinava a razão, a lógica, a busca pela verdade, e acreditava que esses valores transcendiam as divisões religiosas. Mas foi essa tolerância que a condenou, e foi seu poder político que selou seu destino. Ela não era apenas uma professora, era uma conselheira. Ela se tornou a principal conselheira e amiga íntima de Orestes, ou Praefectus Augustales, o governador romano imperial de Alexandria. Em um mundo onde as mulheres da elite eram confinadas, Hipátia era vista publicamente em sua carruagem, a caminho do palácio, para discutir política de Estado com o homem mais poderoso da cidade. Ela era o poder por trás do trono secular, e isso criou um inimigo mortal. Um homem que via sua aliança com Orestes não como uma parceria intelectual, mas como uma ameaça política e espiritual que precisava ser erradicada. O bispo Cirilo não toleraria um rival, e ele certamente não toleraria uma rival mulher. Em 412 d.C., o bispo Teófilo morreu, e a luta pelo poder em Alexandria explodiu. O vencedor foi seu sobrinho, Cirilo. E com Cirilo, a estética gótica de nossa história começa. Cirilo não era um teólogo gentil, ele era um fundamentalista implacável, um faraó cristão que acreditava no poder absoluto da Igreja sobre o Estado. Ele via Alexandria não como um centro de aprendizado, mas como uma cidade a ser purificada. E ele tinha um exército particular para fazer isso. Esta é a escavação de uma força que a história muitas vezes esquece, os Parabolani. Oficialmente, eles eram uma irmandade de monges leigos dedicados a cuidar dos doentes. Na realidade, eles eram a milícia de choque de Cirilo. Eram centenas de homens musculosos, fanáticos, que vagavam pelas ruas de Alexandria, agindo como aplicadores da pureza de Cirilo. Eram, em essência, uma máfia terrorista sancionada pela Igreja. A denúncia é que a ascensão de Cirilo marcou o início de uma guerra cultural. Ele imediatamente começou a limpar a cidade. Seu primeiro ato foi incitar multidões para saquear e expulsar a grande comunidade judaica de Alexandria, um ato de limpeza étnica que chocou até mesmo as autoridades romanas. Ele fechou e destruiu os templos pagãos restantes, derrubando as estátuas dos deuses antigos. O ar da cidade mudou. A tolerância intelectual que definia Alexandria estava morrendo. O medo e a paranoia tomaram conta. E no meio de tudo isso estava Hipátia, a filósofa pagã, a professora que pregava a razão grega, a mulher que tinha o ouvido do prefeito romano Orestes. Para Cirilo, ela não era apenas uma relíquia de um mundo antigo, ela era o obstáculo final para o seu controle total da cidade. Ela era a inimiga. E ele começou a voltar o seu exército de fanáticos contra ela. A verdade sem filtros é que o assassinato de Hipátia foi um assassinato político, envolto em misoginia. O conflito não era sobre filosofia, era sobre poder. De um lado, Orestes, o prefeito romano, tentando manter o controle secular e a ordem civil. Do outro, Cirilo, o bispo, exigindo o poder teocrático absoluto. E no meio, como a conselheira-chefe de Orestes, estava Hipátia. Ela era o cérebro por trás da resistência de Orestes ao poder de Cirilo. A situação explodiu. Cirilo, em um ato de provocação, ordenou que seus monges parabolani atacassem Orestes em público. Em plena luz do dia, um monge chamado Amônio jogou uma pedra em Orestes, ferindo-o. Orestes, como prefeito romano, mandou prender e torturar Amônio até a morte. Cirilo, em resposta, recuperou o corpo do monge, declarou-o um mártir da fé e o exibiu em sua catedral. A guerra estava declarada. E foi então que Cirilo apontou sua arma mais suja, não contra Orestes, mas contra Hipátia. Esta é a denúncia da misoginia clássica. Cirilo não podia atacar Orestes diretamente sem arriscar a ira de Roma, mas ele podia atacar a mulher que sussurrava em seu ouvido. Uma campanha de difamação gótica começou. Os padres de Cirilo começaram a pregar nos púlpitos que Hipátia é uma bruxa. Eles diziam que ela usava magia negra,
que ela havia enfeitiçado Orestes, impedindo-o de se reconciliar com o santo bispo Cirilo. É o roteiro mais antigo do patriarcado. Uma mulher com poder político não é uma estrategista, ela é uma sedutora, uma bruxa, uma influência corruptora. A propaganda funcionou. A turba fanática dos Parabolani, já sedenta por sangue após o martírio de Amônio, encontrou seu alvo. A culpa pela divisão da cidade foi colocada nos ombros da única mulher no poder. Hipátia foi marcada para morrer. Março de 415. A Quaresma. Um tempo de fervor religioso e jejum, o que tornava a multidão ainda mais volátil. A estética da urgência havia chegado ao seu ponto de ebulição. Hipátia sabia que estava em perigo, mas ela se recusou a se esconder. Ela se recusou a fugir de sua cidade. Ela continuou sua rotina, sua presença pública, uma última e desafiadora afirmação da razão. Um dia, ela estava voltando para casa em sua carruagem, vinda de suas palestras, e a multidão, esperando por ela, atacou. Esta é a verdade sem filtros. Não vamos desviar o olhar. A multidão não era aleatória. Era liderada por um leitor da igreja chamado Pedro. Eram os Parabolani, o exército de Cirilo. Eles a arrancaram de sua carruagem. Eles a arrastaram pelas ruas de paralelepípedos. A filósofa, a astrônoma, a mente mais brilhante do mundo clássico, foi arrastada como um animal. E eles não a levaram para um beco escuro. Eles a levaram para uma igreja, o Caesareium, um antigo templo pagão que havia sido convertido em a principal catedral cristã de Alexandria. O simbolismo gótico é devastador. Dentro da casa de Deus, o ato final de barbárie ocorreu. Eles a despiram, um ato ritualístico de humilhação final, apagando seu status, reduzindo-a a nada além de um corpo feminino a ser destruído. E então, eles a mataram. Os relatos do historiador Sócrates escolástico são claros. Eles a esfolaram viva. Eles usaram ostraca, cacos de cerâmica afiados ou talvez conchas de ostra para arrancar sua pele e sua carne de seus ossos. E, como se isso não bastasse, eles arrancaram seus membros, levaram seus restos mortais para fora da cidade, para um lugar chamado Cinaron, e os queimaram. O apagamento foi total. Eles não apenas a mataram, eles a obliteraram. O assassinato de Hipátia não foi apenas um assassinato. Foi um evento de extinção cultural. O som de sua morte ecoou por todo o Império Romano, e então, o silêncio. Esta é a denúncia do que aconteceu a seguir. Cirilo venceu. Orestes, o prefeito romano, quebrado pela morte de sua conselheira e aterrorizado pela violência da multidão, desapareceu. Ele renunciou ao seu cargo e fugiu de Alexandria para nunca mais ser ouvido. O poder secular havia se rendido. Cirilo assumiu o controle total da cidade. O fundamentalismo havia vencido a razão, e com Hipátia morta, a alma intelectual de Alexandria morreu. A escavação de seu legado é uma escavação de cinzas. Seus alunos, a brilhante rede de cristãos e pagãos que ela havia unido, se dispersaram. Eles fugiram de Alexandria, temendo por suas vidas. A escola neoplatônica, o último bastião do pensamento clássico, foi fechada. Os fornos que queimaram os restos mortais de Hipátia foram um símbolo do que viria a seguir. Suas obras, seus comentários sobre Diofanto, suas edições de Apolônio, seus projetos de astrolábio, foram sistematicamente destruídos. O que não foi queimado pela multidão de Cirilo foi comido pelo tempo, pois não havia mais discípulos para copiá-los. O apagamento foi tão completo que por 1000 anos ela se tornou um fantasma, uma nota de rodapé na história da Igreja, muitas vezes caluniada como uma bruxa pagã que mereceu seu destino. Sua morte não foi o único evento que causou a Idade das Trevas, mas é o símbolo perfeito dela. Foi o momento em que o mundo ocidental decidiu que a fé cega era mais importante que a investigação livre. A morte de Hipátia foi o fechamento da Biblioteca de Alexandria, não de seus edifícios, mas de seu espírito. A luz foi apagada, e levaria 1000 anos para que mentes como Copérnico e Galileu ousassem acendê-la novamente.
Hipátia de Alexandria foi apagada com tanto sucesso que não possuímos uma única palavra original que ela escreveu. Ela nos foi roubada. Ela só existe na memória de seus alunos e nos relatos dos homens que a temiam. Ela é a voz esquecida definitiva, uma arquiteta da ciência cujo trabalho inteiro foi demolido por seus assassinos. O patriarcado, em sua forma mais violenta, o fundamentalismo religioso, não apenas a trivializou, ele a esfolou viva e queimou seus livros. Mas a denúncia do History Roots é esta: você não pode matar uma ideia. A história de Hipátia, redescoberta durante o Iluminismo, tornou-se um grito de guerra. Ela se tornou a primeira mártir da ciência. O astrônomo Carl Sagan, em sua série Cosmos, a reintroduziu ao mundo moderno, usando sua história como uma parábola gótica sobre os perigos da fé cega e a beleza da investigação livre. A mulher que a Igreja tentou apagar tornou-se um símbolo imortal da luta da ciência contra o obscurantismo. Aqui no History Roots, nós escavamos a verdade. Hipátia não era apenas uma vítima passiva, ela era uma força política, ela era uma cientista de primeira linha, ela era uma mulher que se recusou a se curvar, que se recusou a fugir e que pagou o preço máximo por sua coragem intelectual. Ela nos ensina que o fanatismo sempre começa atacando as mulheres que ousam saber mais. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela é a própria fundação da razão. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, que sairá amanhã, onde continuaremos nossa escavação. Até lá!